temos aí ele do jeito. Puta que pariu. E aí, mundo, beleza? Aqui quem fala é o Renato e sejam bem-vindos ao Daitai Sekai. Hoje vim trazer um review rápido sobre um anime que eu assisti recentemente. Eu já ouvi falar sobre ele antes, mas eu não sabia que ele era tão incrível quanto eu achei dessa vez assistindo ele. Então vamos aí pra The Tatami Galaxy ou Youjouhan Shiwa Taikei. Então temos aí o Youjouhan Shiwa Taikei de 2010, nem assisti muito anime nessa época, então demorei muito a saber sobre essa obra. Ele tem como gênero mistério, psicológico, romance e comédia, gêneros muito bons. Não tem drama, o anime parece ter um aspecto de drama devido à sua pegada meio reflexiva, mas não tem drama nesse anime. Ele é do estúdio Madhouse, com 11 episódios e tem nota aí na Anime de 8.62 e na Anime de 85%. Então ele é um anime bem conceituado na maioria dos otakus. Vamos aí então para minha primeira impressão que eu tive do anime, nos 3 primeiros episódios, que eu já olhei e senti um diferencial grande nele, mas ele era muito além do que eu achei. Um anime bizarro com falas surpreendentemente rápidas sobre fatos que parecem irrelevantes muitas vezes, mas ao mesmo tempo que passam o sentimento dos personagens de forma metafórica, digamos assim. A velocidade das falas e a quantidade de informações do personagem principal transmitem suas emoções no momento, muitas vezes, e demonstram sua personalidade. Mas não somente o protagonista, o fluxo do anime também é um pouco mais rápido que o normal. As cenas vão indo e vindo, parece desgastante no começo, talvez seja a intenção, mas a curiosidade de entender mais sobre cada personagem e sobre a história me fizeram continuar a assistir, e essa foi minha noção antes de acabar o anime em si. Então vamos aí para um pequeno detalhe da obra, que na maioria dos episódios, até vir um clímax final, todo início de episódio mostra uma cena que vai acontecer no decorrer do anime, mais ou menos ali para metade para o final, que é uma coisa que usam em muitos animes, porém nessa obra usa frequentemente. Então eu acho interessante ressaltar esse ponto, porque não fica desgastante do jeito que eles fazem, é bem interessante, já que cada episódio, na verdade, é uma recapitulação de todas as cenas que foram mostradas em um universo alternativo. Ele tem, não é nem spoiler isso, porque basicamente depois do episódio você já entende que isso acontece. No final do episódio, o personagem retrocede no tempo e mostra uma escolha diferente dele na vida, seguindo vários passos diferentes no seu caminho pela faculdade. Então mostrar no início do episódio uma coisa totalmente diferente que aconteceu com o personagem devido àquela escolha que mostra logo após a abertura. É muito interessante. Então vamos aí pro enredo. Pegando assim o aspecto geral que eu senti da trama, né, de como acontece a narrativa, como cada episódio é uma recapitulação dos 2 anos de vida do personagem na faculdade, tem diversos tipos de cena que ela mostra pra gente. Tem cenas onde o personagem fica narrando coisas do seu dia a dia, como é o seu quarto, o que ele faz, as coisas que ele escolheu. E nessas horas ele fala muito rápido. Tem horas que aparece o personagem dialogando com um personagem novo, introduzindo ele ali pro nosso contexto. Tem cenas que são recapitulações de outras cenas que aconteceram em outras dimensões, né, em outras linhas alternativas, que se repetem às vezes muito parecido, outras vezes um pouco diferente, mais diferente no caso. E cada uma dessas cenas passa pra gente uma sensação única de acordo com a interação do protagonista com a gente, né? Seja ele narrando, seja ele conhecendo alguém novo, seja ele mostrando alguém que já apareceu, sendo ele mostrando alguém que nunca apareceu ou que apareceu, mas ele está tratando diferente ali um pouco naquela linha alternativa. E dessa forma os personagens são construídos, junto que a gente vai cada vez tendo mais certeza de como o personagem é, fixando a identidade dele pra gente e mostrando ali diversos lados dos personagens em si. A trama em si não existe muito bem nesse anime, já que cada episódio ela conta uma história diferente e é tudo uma grande metáfora para o final ser resolvido e mostrar ali uma mensagem final. Então eu não tenho muito o que falar da trama além disso. A parte interessante é que cada um desses momentos que o personagem vai conhecendo novas pessoas ou começando de novo com pessoas que ele já conhece, fazendo novas opções de escolhas e mostrando pra gente aquilo tudo, a gente vai criando uma empatia por ele e sentindo que dentro de cada episódio tem uma pequena lição de moral pra gente,
que aos poucos se juntam e no final esclarece a verdadeira lição de moral. Verdadeira não, né? A grande lição de moral que o anime nos traz. Eu acho que aqui só vale ressaltar a questão da trama para quem gosta do tipo de anime, né? Ele tem muitas piadas, o anime retrata muito bem a vida universitária de alguns pontos, muito incomuns, acho que no mundo inteiro. Então, é interessante esse lado do anime, para quem gosta de anime mais voltado por esse tema de universidade, mas o foco principal realmente é o desenvolvimento do protagonista nessas linhas temporais distintas, né? Os fatores, os acontecimentos que acontecem desencadeiam certos fatores para a obra e que não tem muito conexão um universo com o outro nesse sentido de acontecimentos, né? Tudo é meio metafórico, como eu já disse, só o primeiro episódio e os últimos que tem uma grande conexão, o resto são apenas grandes momentos, então o anime tem essa pegada única, que é não se atrelar definitivamente aos acontecimentos, e sim a questão geral da conexão entre todas essas linhas alternativas. Então, agora eu vou falar do spoiler que acontece no final. Para quem quer ver a obra se surpreender, assim como eu, pule aqui para o próximo capítulo. Mas se você quer se sentir motivado para ver essa obra e já saber o final, eu vou explicar aqui rapidamente o que acontece, né? Até o episódio 9, você tem um personagem aí em várias linhas alternativas, mostrando os caminhos deles diversos, como eu já disse. Cada acontecimento que acontece nelas vai mostrando a gente mais do personagem, só que muitas coisas acontecem iguais, né? Mostrando que independente do que o personagem faça, certas coisas não mudam, que já passa pra gente alguma ideia do que está por trás de tudo. E no final, no 11º episódio, ele decide ficar trancado em casa. Ele decide não participar de nenhum clube, que é algo que ele sempre faz no início dos episódios. E nessa questão, ele fica tanto tempo em casa que ele fica, acho que meio doido, talvez, ou realmente seja verdade, né? Não fica explicado. Ele consegue atravessar as dimensões dentro do quarto dele. E aí vem o nome do anime de Tatami Galaxy, né? A Galáxia dos Tatamis. Já que o quarto dele é um quarto feito de 4 tatamis e meio. E ele consegue atravessar várias outras dimensões do próprio quarto dele. Ele não sai do quarto dele. E vendo esses quartos de diferentes dimensões, ele vai entendendo as diversas linhas alternativas que ele foi cruzando, que ele foi fazendo, e percebe que independente de todas as linhas alternativas que ele foi, nenhuma delas de fato é que ele queria. Então ele começa a se perguntar mais sobre as coisas, sobre as razões existenciais dele, sobre as razões por que ele está ali, quais são as coisas que ele tem que fazer, por que não deu certo nessas linhas alternativas. E aí ele decide mudar completamente. Ele percebe finalmente que não adianta ele pensar do jeito que ele pensa, que no anime inteiro mostra como que é um cara meio preocupado demais com coisas que não deviam ser preocupadas, né? Digamos assim. E então ele decide sair do quarto dele e muda todo o cenário, toda a linha temporal do primeiro episódio, que é mostrada pra gente, é esclarecida nesse último episódio, e mostra ele tendo diversas atitudes diferentes, mostrando pra gente que a gente deve sim sair da caixa, fazer coisas que a gente tem medo de fazer, mas que certamente são melhores pra gente, porque se arriscar faz bem, entre outras lições de moral que vão sendo mostradas no decorrer do anime, que se juntam e mostram pra gente que tem um lado bom de viver, independente dos pontos negativos. Essa, para mim, foi a grande lição de moral de Tatami Galaxy. Vamos aí então falar um pouquinho de cada personagem que eu achei mais interessante na obra. Tem um conjunto de outros personagens que destacam mais, mas vou falar aqui só de 4 para não ficar enrolando muito. Então vamos aí pro personagem principal, que eu achei interessante. O nome dele é o Atashi, que significa eu em japonês, e é muito pouco mencionado o nome dele na obra, e eu acho que isso é intencional, né? Para que a gente sinta uma empatia maior, enfim, deve ter um mecanismo ali que funciona por não mencionar o nome dele. Enfim, ele é um cara que quer viver a vida cor-de-rosa na faculdade. O que é isso? Ele quer sentir um romance, quer explorar as coisas, participar de coisas boas, enfim, não ter problemas. O que é difícil de acontecer. E no decorrer do anime ele descobre que isso não existe. Mas no decorrer ele é um cara simples que quer ter um romance, que tem um grande melhor amigo dele, e ele realmente preza a amizade apesar de tudo que acontece com ele. Enfim, ele é um cara muito normal, muito normal. E a questão dele ser o cara mais sem graça da obra tem um sentido. Vamos aí para os outros personagens que são muito bizarros. Temos aí o melhor amigo dele, o Ozu,
que é um cara que parece um yokai, né? Tem gente assim, uns olhão assim, e ele sempre quer fazer o personagem principal, o Atashi, se dar mal. Praticamente isso. Ele fala assim, meu jeito de demonstrar carinho pra você é fazendo você se ferrar. Basicamente ele fala isso, né? Ele fala que o amor dele é fazer o cara se dar mal. E isso é muito interessante, porque ele trabalha bem isso no anime, essa questão. Ele não faz realmente o personagem se dar tão mal, mas ele quer fazer o personagem se arriscar, né? Ele fala que quer se dedicar, ele se dedicou 2 anos da vida dele para transformar o personagem principal numa pessoa odiável, né? Uma coisa bem peculiar, mas que o anime trabalha bem isso. E ele é um cara extremamente odiável, né? O Ozu. Você nota isso no anime, que ele faz muita merda, ele tem um grande mistério por trás de tudo no anime, que ele é um personagem também tão bem construído quanto o principal, de forma secundária, vai revelando vários segredos dele, então é muito interessante você ir conectando os fatos sobre ele e no final ficar esclarecido, é muito bom. Então vamos aí, penúltimo personagem que eu quero falar, que é o Joe Gasaki, que é um cara bonitão, ele sempre tem um sorriso muito legal no anime inteiro, ele... Não, esse sorrisão assim é muito divertido, só que quando ele é introduzido ele parece um desgraçado. É muito interessante, o segundo episódio isso mostra isso. E ele é um cara muito peculiar, porque ele tem gostos muito estranhos. Ele tem como parceira romântica no anime uma boneca, né? Falou que isso é normal, mas não vou entrar nesse assunto aqui. Ele tem paixão platônica por essa boneca, né? Vemos aqui a foto dela. Enfim. E além disso, ele tem na entrada da casa dele tem duas paredes cheias de espelho de silicone colorido, é um bagulho bizarro, não entendo muito bem aquilo. Mostra em várias cenas do anime, realmente passa uma sensação meio aversiva. Mas enfim, depois vai mostrando, construindo como ele tem um seu lado bom, assim como todos os personagens dessa obra, que é o ponto-chave aqui. Ele mostra e humaniza como cada personagem tem qualidades e tem defeitos. Isso é muito interessante. E por fim, dos últimos personagens, que não é humano, mas cabe falar aqui para um incentivo para quem gosta de uma comédia, o nosso protagonista tem uma personificação na sua cabeça do órgão genital dele. Sim, ele conversa com um cowboyzinho na cabeça dele que tenta convencer ele de fazer sexo, mas o personagem principal é muito íntegro, então ele não quer. Mas mostra na cabeça dele ali a coisa comum na cabeça das pessoas, né, o pensamento sexual, e ele metaforiza isso com um cowboyzinho que praticamente é o pinto dele, né? É muito engraçado, ele fala, realmente, tá na hora de fazer as coisas. Tem umas cenas que mostra ele cansadinho, parece que o cara acabou de se satisfazer. Então, tem esse lado cômico do anime, além como vários outros, além da grande questão da transmissão aí, da lição de moral. Então, para não deixar o vídeo tão longo, eu vou comentar rapidamente aqui da arte. Então, o anime tem um traço diferenciado, muito simples, e às vezes muito cartunesco. Alguns personagens, quando comem alguma coisa, eles comem, abre um bocão assim, o bagulho passa na garganta, vai entrando. É divertido ver, e eu acho que isso tem tudo a ver com a mensagem que o anime quer passar, que a vida é muito doida, basicamente isso. Eu senti dessa forma como a animação é cartunesca, desse jeito. Enfim, mas além disso eu acho que combina bastante, porque a gente não precisa ficar prestando tanta atenção na arte em si, e sim na mensagem que ela passa. Então o anime não precisa ser bonito para ele ser tão bom, e esse é o ponto-chave aqui que eu queria falar da arte. Tem outras coisas interessantes, como tem alguns momentos onde mostra no final do anime o personagem num universo 2D, 3D, né? Uma foto, ele se movimentando na foto. Então é interessante também, que faz parte da metáfora da questão da vida ali, mostrando ele também atravessando as linhas temporais. Enfim, tem a arte do anime, não sou bom para falar disso, mas acredito que ela tenha muitas ferramentas ali para fazer com que a gente se sinta mais cativado pela obra. Enfim, era isso aí, mundo. Agradeço vocês, curtam, comentem, assistam esse anime. É um ótimo anime para assistir na quarentena. E valeu, mundo! Até a próxima!